ao ouvir a palavra sexta-feira 13, muita gente tem tremores, fica com medo de sair na sexta-feira 13 ou tem algumas superstições nesse dia em especial. E esse é o tema do programa Em Pauta de hoje. Você é o convidado a continuar conosco. A gente vai falar com a Caroline Klippel, que é terapeuta holística, que já está aqui no nosso estúdio. Mas antes, nós vamos chamar o Jonas Soares, ele que vai trazer a opinião das pessoas nas ruas aqui de Novo Hamburgo. Você tem alguma superstição em relação à sexta-feira 13? Em Pauta de hoje, veio até o centro de Novo Hamburgo perguntar para a população: você tem algum medo, fobia ou superstição em relação à sexta-feira 13? Eu acho bobagem, só superstição mesmo. Questão do gato preto ali não tem nada a ver. Não. Só se a pessoa acorda com uma sexta-feira, bate o carro, uma situação assim, pode ficar em casa. Eu não tenho nenhuma superstição. Você não dá bola, leva um dia normal. Dia normal. Não tenho nada a ver com isso, não tenho preconceito de passar por escada, essas coisas, nada disso. Gato preto? Também não, nós temos lá em casa um monte. Eu não tenho nenhum tipo de problema, nem dou bola muito pra isso. Nem acredito, na verdade, muito nisso, né? Eu sou cristã, então nem pra mim é diferente. Não tem, não. Inclusive é o número de sorte do Zagalo, né? Então não tem nada contra. Tem gente que não pode, nem sai de casa, né, às vezes, né? Então a gente, graças a Deus, não tem nada contra esse dia. É um dia igual ao outro. Um dia igual ao outro. Leva como um dia normal e faz que nem o Zagalo, aposta no 13. Isso aí. Pra mim é um dia normal, como todos. Não tem nada de diferente. É só um dia que eles falam que é dia de bruxa, né? Dessas coisas, né? Mas não tem de diferente nada. Bom, pessoal, passar por baixo de escada, gato preto, o pessoal não tá dando muita bola aqui no centro de Novo Hamburgo, nem muita ênfase para essa sexta-feira 13. Então, eu vou passar para vocês aí no estúdio continuar discutindo essa questão. Obrigada, Jonas. Bom, tem gente, como o Jonas falou, que não dá bola, a maioria das pessoas ali ouvidas não relaciona a sexta-feira 13 com azar. Mas eu sei que muita gente, você aí em casa, às vezes bate um medinho de um gato preto, desvia de uma escada, né, para não passar por baixo. E tem muitos mitos e lendas em relação à sexta-feira 13. E esse é o assunto do programa Em Pauta com a Caroline Klippel, que está aqui comigo, terapeuta holística. Prazer em te receber aqui, Caroline. Prazer é meu, obrigada. Bom, por que sexta-feira 13 remete a azar, a bruxa, a gato preto, enfim? De onde surgiu esse mito da sexta-feira 13? Existem muitas lendas que sustentam essa crença da sexta-feira 13, né? Uma delas está relacionada com com Jesus Cristo, né? Que a crucificação dele foi numa sexta-feira, né? E a ceia, a última ceia dele, então, estavam presentes 13 pessoas, os 12 apóstolos e mais Jesus, né? Então existe essa lenda assim que sustenta. Existem lendas nórdicas também, como por exemplo uma lenda que fala sobre um banquete oferecido a 12 deuses. Essa eu achei muito engraçada. Eram 12 deuses que estavam nesse banquete e chegou um lá que não era convidado, que foi o 13. O Penetra. O Penetra foi o 13 e deu azar, digamos assim. O brigão, né, que acabou assassinando aí um dos deuses queridos do grupo dos 12, né? Então, existem muitas crenças a respeito. E existe depois também, ao longo da Idade Média, durante as leituras de tarô, a carta número 13 do tarô é a carta da morte. Então, na Idade Média, essa leitura ela era levada a sério mesmo, assim, se acreditava que quando surgia aquela carta numa leitura, realmente estava se falando de uma morte e não de um renascimento, de um período de um novo ciclo. Início do outro. Então, existe essa crença, né? E o número 13, bom, tem gente que não quer nem andar, nem ter a sua residência no número 13, né, apartamento 13, pula. Já vi prédios que pula do 12 para o 14. E em relação a isso tem o Zagalo, né, como o Jonas falou,
que gosta já do número 13. O número 13 traz alguma energia diferente? Tudo depende da intenção, né? O número 13, ele está relacionado, então, com um novo período, né? O 12 é um número que encerra ciclos, né? 12 meses, né? Enfim, e o número 13, então, ele é um número que ele ficou assim, com uma energia muito oculta, né? Porque seria um recomeço, no caso, né? Mas existem outras culturas, por exemplo, que estão mais ligadas ao elemento feminino, onde esse recomeço ele é muito celebrado, ele é muito bem recebido, né? Porque marca daí um início a novas oportunidades, enfim, né? O número 13... Muita maneira de olhar. O número 13 ele pode ser negativo por estar encerrando algo ou pela morte, sim, mas também é ao mesmo tempo que inicia. Exatamente. Um outro processo. Claro, tem na numerologia o número 13, ele resulta em 4, né? Que é um número de estabilidade, de realização, de concretização, né? Mas ao mesmo tempo ele vem assim carregado com a energia do 1, que é uma energia de início, é um número ativo, né? E o número 3, que é um número de comunicação, um número de criatividade, né? Então ele pode ser, sim, o Zagallo está correto, ele pode ser um número muito bom, né? Dependendo da ótica e da intenção que se dá para ele, enfim, né? Bom, e são muitas as crenças, muitas as superstições ligadas à sexta-feira 13, entre elas a história do gato preto, até que uma senhora tem um monte de gato preto, e que é uma superstição, mas da onde surgiu essa superstição em relação ao gato e ao gato preto, em especial? Bom, o gato preto, ele está muito relacionado com as bruxas, né? Com a bruxaria. E durante muito tempo, as mulheres que eram mais ligadas à terra, à natureza, né, que mantinham o conhecimento das ervas, né, da medicina natural, elas sofreram muito preconceito, né? Então, eram consideradas bruxas. Eram consideradas bruxas e foram perseguidas por isso, né? Eu acredito que o gato preto ele esteja associado a esse preconceito até pela própria cor, né? Então é uma forma assim de maximizar um preconceito, né? O próprio gato em si é um animal que, em relação ao cão, por exemplo, ele é recentemente domesticado, né? Então ele também, assim, sempre sofreu preconceito por ele Muita gente ainda tem medo de gato. Sim, por ele ser, de repente, ser um pouco mais individualista, né? Ele tem um outro perfil diferente do cão. Um outro perfil, exatamente. Mas ele pode ser muito amigo, muito carinhoso, né? Depende de como ele é tratado, né? Bom, inclusive as associações ligadas a animais, nessa época, se preocupam com a questão do gato preto, porque ainda tem gente que acaba fazendo maldade, enfim, com o gato preto, relacionando essa questão da sexta-feira 13, e que, na verdade, é uma... É uma crendice, né? Tudo ligado à sexta-feira 13 são crendices, não tem nada... concreto em relação a isso? Não. É claro que se faz muitas associações, né? Por exemplo, assim, se a gente for fazer uma pesquisa na internet, a gente vai ver muitos sites relacionando a sexta-feira 13 com eventos, né? Com catástrofes, com acidentes, né? Mas eu acredito que se a gente fizer a mesma coisa com outra data, a gente vai conseguir encontrar dados também, né? Uma coisa interessante é a gente poder ter consciência que toda vez que o número, que o dia 1º de um mês começar num domingo, né? Naquele mês será sexta-feira 13. Como temos agora em junho. Como temos agora. Então, é um evento, não adianta a gente querer controlar e, enfim, daqui um pouco
associar fatos negativos, porque a gente pode conseguir esses dados associando a outras datas também, né? Foi como aquele rapaz falou agora na reportagem do Jonas. Ele disse, eu não tenho problema nenhum com a sexta-feira 13, mas se bate o carro na sexta-feira 13, melhor nem sair de casa. Enfim, aconteceu uma coisa na sexta-feira 13, significou azar, mas se acontecesse numa segunda-feira 12, não teria problema nenhum, né? É bem engraçado, também me chamou a atenção isso, porque ele disse que ele não tem problema nenhum, né? E de fato, assim, conscientemente, hoje em dia, quando as pessoas são abordadas, realmente, isso já está muito desmistificado, né? Mas ainda existe uma parte da nossa natureza inconsciente e que, enfim, precisa se justificar de alguma forma, né? Então, eu acredito que a sexta-feira 13, ela acaba sendo aí uma válvula de escape também, né? Bom, se me aconteceu um infortúnio, porque hoje é sexta-feira 13. Então, a gente consegue atribuir uma justificativa que ela fica fora do nosso domínio, né? A gente se salva, né, com uma justificativa dessas, né? Bom, a gente falou bastante do número 13, mas também tem a questão da sexta-feira, que no passado também teve momentos importantes ligados à sexta-feira. Sim. Por exemplo, a questão da Sexta-feira Santa, né? A sexta-feira, como o número 6, enfim, né? É um número de equilíbrio, é o duplo 3, né? Ele representa a ligação entre o céu e a terra, né? Então, por exemplo, dentro daquela máxima hermética, né? De tudo que está em cima está embaixo e vice-versa, né? Então, a sexta-feira, a sexta-feira ela tem esse simbolismo do espelho, né? O sábado já é assim um encerramento, né? A direção é o número 7, né? Uma verticalização, né? Porque o domingo, enfim, é o primeiro, né? O dia de todos, né? É o grande sol nesse sentido, assim, né? Bom, a gente vai falar ainda mais sobre esse assunto, nós vamos ao intervalo. A sexta-feira 13 também ela pode gerar aí alguns problemas se você levar isso muito a sério, né? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, a Caroline vai contar pra gente e eu fico contando com a sua companhia, mesmo que seja sexta-feira 13, eu espero que você continue no Em Pauta, já voltamos.